Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado nós ofertemos a Deus o nosso coração. Deus nos ama e espera por nosso amor. Então que nós possamos celebrar com fé, esperança e alegria. Então a primeira leitura está em Tobias, capítulo 12, versículo 1, depois o versículo 5 a 15, depois o versículo 20. Tobias, capítulo 12, versículo 1, depois o versículo 5 a 20, depois o versículo 5 a 15, depois o versículo 20. Naqueles dias, Tobit chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar, e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e dai-lhe graças, diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus como é justo. E não hesiteis em expressar-lhes o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com jejum e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: É bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazeis oração, eu apresentava um memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobit, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor, e tem acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevi tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Então, né, na primeira leitura, né, fala pra gente, né, sobre Rafael, né, um dos 7 anjos, né, que permanece na glória do Senhor, que ele foi mandado por Deus para, como ele disse aqui, né, ele foi mandado por Deus para colocar, né, Tobit, né, para colocar a família de Tobit, né, à prova. E aí, quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar um morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Então aqui, né, mostra realmente, né, que Deus está conosco sempre, né? Ele sempre está ao nosso lado, ele nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. Então que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus e que nós possamos sempre bendizer ao Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 12, versículo 38 a 44. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 44. E naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberam mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo
que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, no Evangelho, nós contemplamos dois tipos de atitudes contrastantes. Na pessoa e nas ações dos escribas, mestres da lei, Jesus critica a vaidade sem sentido, o desejo de honrarias e privilégios. Critica os escribas que, se passando por pessoas religiosas e devotas, exploram os mais pobres, talvez até usando da fé. Do outro lado, Jesus elogia uma pobre viúva e nela todos os humildes que oferecem a Deus tudo o que têm, até a própria vida. O importante não é a quantidade nem o que sobra. O importante é a sinceridade do coração generoso, que oferece a Deus tudo o que se tem. De outro modo, podemos refletir que os escribas representam os poderosos e gananciosos, e a viúva, que no mundo bíblico, junto com os estrangeiros, os órfãos e os doentes, era a figura dos mais vulneráveis, necessitados e desamparados. Hoje, então, a nossa reflexão comunitária e pessoal poderia ser o confronto de nossa vida com as atitudes opostas dos escribas e da pobre viúva. Então, as perguntas que a gente pode se fazer é, pessoalmente, em nossas comunidades e na sociedade, como um todo, como as pessoas agem? Quais são as suas preocupações? Oferecer e ser privilegiado? Vaidade ou doação de si? Mais que todos, Jesus deu e viveu o exemplo de generosidade total e sem reservas, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.